Sabe aquelas charges que mostravam as mulheres sendo espremidas dentro de seus espartilhos e ficaram famosas na segunda metade do século XVIII? Então, o vídeo de hoje tem espartilho, tem aperto, mas não tem mulheres, porque hoje a gente vai falar de espartilhos masculinos. É isso mesmo que você está vendo, no início do século XIX os homens usavam espartilho. Mas primeiro um aviso, eu sei que a gente está num movimento contra esse tipo de estereótipo, de que as pessoas não conseguiam respirar e viver dentro dos espartilhos, mas existem sim registros do ato de amarrar os espartilhos bem apertados, tanto no século XVIII quanto no século XIX. Agora, o que é importante a gente entender é que isso era exceção. A grande maioria das mulheres e dos homens, no nosso caso, usavam seus espartilhos tranquilamente durante todo o dia, inclusive para trabalhar, e dava tudo certo. Falar das roupas de baixo masculino é um tanto difícil porque sobraram poucos originais nos museus, já que esse é o tipo de peça que a gente usa até não dar mais, né? Em segundo lugar, porque é um assunto que assim acaba não sendo muito registrado em diários e jornais, por exemplo. Porém, para nossa alegria, fazer piada dos outros nunca sai de moda, então existem vários registros de roupas íntimas em forma de sátira. É claro que a intenção da charge é ser irônica, exagerada, mas a gente tem tanto registros escritos quanto algumas poucas peças que sobreviveram e que mostram que o uso dos espartilhos masculinos foi uma moda bem difundida nas primeiras décadas do século XIX, ali mais ou menos entre 1810 e 1840. Essa moda chegou primeiro nas classes mais altas e é muito associada à aparência dos dandies. Dandy era o homem que, além de muito refinado, vaidoso, cheio de hobbies, era um super fashionista. Isso porque, pelo menos em se tratando de Inglaterra, os homens das famílias mais ricas iam estudar na França ou na Itália e voltavam com as manias e o estilo do continente na bagagem. Prova disso é que o nome mais pejorativo que eles recebiam era macarrone, em referência ao gosto que quase todos desenvolviam por massa enquanto estavam lá passeando pela Itália. O gosto pela arte antiga, em especial pelas esculturas gregas, fez com que os músculos bem definidos se tornassem o ideal de beleza. Ou seja, estava todo mundo querendo o tanquinho do Hércules, heróis como Hércules, querida, você quer dizer músculos? E um corpinho super definido. Mas, em vez de irem malhar lá no ginásio, eles simplesmente usavam enchimentos. Fica aí a dica para os crossfiteiros bebedores de whey. Talvez o maior nome da época seja Beau Brummel. Eu diria assim que ele é quase um Harry Styles do período regencial na Inglaterra. O nome dele, na verdade, era George Brian, mas ele ganhou o apelido de Beau, que em francês quer dizer belo, mas assim no sentido de galã de novela mesmo. Pois bem, nosso amigo Belo, ou Beau Brummel, ditou a moda da época. Como ele era amigo do príncipe regente, ele acabou influenciando a moda de toda a elite, o que acabou depois se desdobrando para as outras classes. Dentre suas maiores tendências temos os elaborados nós de gravatas e as calças e casacas feitas sob medida para que o tecido abrace cada curvinha do corpo. Agora vocês imaginem esse homem hoje em dia no mundo com lycra. Ele também é lembrado por ser muito assíduo com limpeza. Beau sempre fazia questão de camisas muito brancas, dentes limpos e barba feita. Algo que eu acho importante ressaltar para a gente parar com essa ideia de que as pessoas eram sujas em outras épocas. Como todo bom fanfarrão, ele acabou se afundando em dívidas de jogo e terminou sua vida em desgraça no exílio. Mas seus looks o deixaram tão famoso que ele serviu de inspiração para vários personagens de diversos livros nas décadas que seguiram e tem até uma estátua dele hoje em Londres. Apesar de Beau não ser mais tão lembrado, basta a gente pensar nos looks de qualquer ator que interpretou Mr. Darcy ou, por exemplo, em Bridgerton, para a gente ter uma ideia dos looks da época. As golas exageradamente altas, calças justas e gravatas cheias de babados extravagantes. A única coisa que a gente não vê são as cinturas fortemente marcadas, uma parte da moda que parece que ficou esquecida pela história. Apesar disso, as charges são bem enfáticas em satirizar as cinturinhas masculinas. Como essa aqui, que além de mostrar o habitat natural do dandy, ainda traz um poeminha que diz: "E o diabo do espartilho, muito apertado até para comer." Ou esse outro, em que o personagem nem consegue voltar para dar esmola pro menino de tão apertado que ele tá com o espartilho que o alfaiate lhe fez.
É claro que, como eu já disse, essa não era a norma, e assim como no caso das mulheres, esses casos extremos ficavam reservados para as pessoas mais fashionistas. Mas é importante entender que ao mesmo tempo que alguns poucos homens usavam seus espartilhos apertados, homens esses que em geral tinham uma visibilidade maior e eram uma espécie de celebridade da época, a gente também tem outros homens usando espartilhos de outra forma. Às vezes ele era chamado só de faixa e era usado para disfarçar a pancinha ou segurar a barriga, muito mais do que para afinar a cintura. Por ajudar a disfarçar a barriguinha e melhorar a postura, o espartilho foi muito usado entre políticos e militares, a fim de criar uma silhueta rígida e séria. O político Thomas Creevey relembra em seu diário o encontro com um colega que havia parado de usar o espartilho e agora estava com a barriga encostando nos joelhos. Inclusive, o príncipe regente lá do Reino Unido, o amigo do belo Brunel, era bem gordinho, e dizem as más línguas que no dia da sua coroação, em 1820, ele teria demorado horas para se arrumar para conseguir apertar bem o espartilho e entrar nas roupas. O espartilho do rei Jorge IV não existiu ao tempo, mas essa sátira sobre ele, publicada alguns anos antes, sim. Tá, mas cadê os espartilhos de verdade? Gente, eu vasculhei todos os museus com acervo online e ainda assim temos poucos exemplos salpicados por aí e que em muitos casos ainda não estão devidamente atribuídos ao uso masculino. Quase todos que eu encontrei vão mais para esse lado de segurar a barriga, mas eu achei um exemplar no Met que cobre o tronco todo. E se você ainda está se perguntando por que não temos mais exemplares de espartilhos masculinos por aí, é porque os rapazes daquela época também tinham outros truques para alcançar a silhueta desejada. Os coletes eram bem justos e muitos passaram a contar com um sistema de amarração nas costas que fazia com que o colete ficasse completamente colado no corpo. Os coletes também tinham, em alguns casos, barbatana de baleia. Eu já vi alguns exemplares que tinham barbatana de baleia nas costas, nessa parte da amarração, para ela não ficar engelhada. E, para variar, a melhor parte dessas pesquisas é sempre encontrar referências brasileiras para provar que a galera aqui também ligava muito para a moda. Eu encontrei trechos muito interessantes num periódico publicado em 1827 no Rio de Janeiro e que, apesar de destinado para o público feminino, não se privou em palpitar no look dos rapazes. Os homens devem, hoje em dia, ter a cintura delgada e muitos não conseguem sem os coletes de baleia. E eles querem criticar as senhoras. A cor das casacas varia nas degradações do pardo escuro, os botões de metal estampado, calças azul claro, 2 coletes, o de baixo azul ou vermelho e o de cima fantasia. Ou seja, no Brasil, ou pelo menos no Rio de Janeiro, os jovens seguiam a moda assim e usavam de vários artifícios para conseguir a cinturinha, inclusive usar 2 coletes, que é para acrescentar mais volume na parte superior do tórax e criar a ilusão de que a cintura é menor, já que os coletes sempre tinham algum tipo de enchimento. Em um outro número desse mesmo periódico, a gente ainda encontra comentários sobre a cintura delgadinha dos rapazes e ainda que os pés eram emprisionados num botinzinho bom para uma criança, uma referência ao charme que era ter pés pequenos. Existem várias teorias para essa vaidade exacerbada dos rapazes no início do século XIX. Como eu já falei, tem toda a história deles viajarem e quererem um corpinho de Aquiles, né? Nem posso julgar. Mas existe uma teoria bem interessante de que o aumento no número de escritoras mulheres no final do século XVIII e no início do século XIX acabou reconfigurando todo o imaginário que a sociedade tinha sobre masculinidade. Ou seja, periódicos e livros onde as mulheres podiam expressar quais eram as características dos seus homens ideais ajudaram a mudar a forma com que os homens viam a própria beleza. Não que eu acho que eles entenderam o recado, mas eu acho que é uma hipótese interessante. Fato é que muitos homens almejavam uma cinturinha fina e um corpo musculoso e usavam espartilho e enchimentos para isso, em diferentes graus, é claro. Mas, como toda moda tem seu fim, os espartilhos foram caindo em desuso à medida que a silhueta foi mudando e quase não se tem registro na segunda metade do século XIX, a exceção sendo o uso militar.
E, apesar de seu período áureo ter sido breve, foi mais do que suficiente para provar sua efetividade prática. Não exatamente para reduzir cinturas, como sempre julgam os espartilhos femininos, mas como material ortopédico para manter uma boa postura. Sim, os espartilhos masculinos vão se aposentar dos guarda-roupas fashionistas e adentrar o universo médico de onde não saíram até hoje. É isso, eu espero que você aí do outro lado tenha gostado e aprendido algo de novo, e como sempre eu vou deixar os links de todas as coisas para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais. Tchau!